Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores Presidentes dos Tribunais Superiores, senhores membros do Governo, demais ilustres convidados, senhoras deputadas, senhores deputados, excelências. Bem-aja, Senhor Presidente, pelo convite para usar da palavra na celebração dos 200 anos do nosso constitucionalismo contemporâneo, no exato dia em que passam 2 séculos sobre a aprovação da Constituição de 1822. Assim dá a Assembleia da República simbólica continuidade à iniciativa da evocação dos 200 anos de liberalismo em Portugal, 2 séculos volvidos sobre a Revolução de 24 de agosto de 1820, iniciativa do antecessor de Vossa Excelência, saudando eu, na pessoa do Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, todos quantos animaram esta justa evocação nacional. Excelências, celebrar 200 anos do nosso constitucionalismo contemporâneo é assinalar a ruptura constitucional na substituição da monarquia absoluta na sua feição de pós-despotismo iluminado por uma monarquia legitimada pela soberania nacional antes de o ser pela soberania popular. É ainda acentuar a exigência de Constituição escrita e não consuetudinária, consagrando a separação de poderes, os direitos, liberdades e garantias pessoais e políticos dos cidadãos, já não súbditos perante o poder concentrado no Rei. Destes e de outros traços, como os respeitantes ao império da lei, à legalidade da atividade administrativa, à independência dos tribunais, ao próprio processo de revisão constitucional, aquele que mais avulta e importa é o do primado da liberdade, trazido pela segunda vaga racional de cunho individualista e pelo liberalismo económico associado à então crença no mercado para a consecução do ótimo coletivo, mas, na verdade, ao ascenso da burguesia, mais comercial do que industrial. Celebramos, pois, hoje aqui a liberdade e um passo decisivo, corajoso, arrojado para o arranque de um longuíssimo e atormentadíssimo percurso da sua afirmação na sociedade portuguesa. Excelências, disse longuíssimo e atormentadíssimo percurso. E assim foi na própria história constitucional. Porque após a Constituição de 1822, conhecemos a brevíssima Constituição de 1838 e a duradoura, mas sucessivas vezes revista, Carta Constitucional de 1826. E as promessas de 1822 tiveram de sofrer e esperar décadas. Tal como valores da Constituição de 1911 conheceram o efêmero da sua vigência. E lhe sucederia a Constituição antiliberal, antidemocrática e antipartidária de 1933. Isto no plano constitucional, já que no da realidade legislativa e dos factos, ditaduras inúmeras interromperam quer a monarquia constitucional, quer a Primeira República. De tal modo que para muito português, melhor dizendo, para a esmagadora maioria dos portugueses, a liberdade só surgiria em plenitude a partir de 1976 com a democracia. Por outras palavras, o haver uma Constituição escrita por si só nada garante. A Constituição pode ser antiliberal e antidemocrática e encobrir um poder absoluto.
Ou porque ela própria para isso expressamente aponta, ou porque simula ser o que não é, na chamada Constituição semântica, permitindo que a sua aplicação subverta princípios fundamentais que alegadamente se propunha salvaguardar. Assim foi com a Constituição da ditadura até 1974. Excelências, o essencial é, porém, interrogarmos-nos como foi possível que as promessas de 1822, circunscritas que fossem, por exemplo, no sufrágio limitado, na visão colonial, na total incompreensão do futuro imediato do Brasil, sofressem tanto e por tanto tempo. E a liberdade anunciada e hoje celebrada, com elas sofresse durante mais de 150 anos. A resposta parece simples. É impossível construir a liberdade sem quem a defenda. Sem liberais, numa primeira fase. Sem democratas, mais tarde. Quando visível ficou que liberdade pessoal e política, e mesmo económica só para alguns, porque a desigualdade prevalecia e o próprio voto exprimia essa desigualdade, não é verdadeira liberdade. Dito de outra forma, é extremamente difícil construir a liberdade com a oposição militante de amplíssimos setores sociais ou de restritos setores, mas dotados de efetivo poder político. Foi assim largamente numa parte da vida da monarquia constitucional, com o legitimismo absolutista maioritário no país rural, então dominante, a como que passara à clandestinidade, nunca deixando de contestar o constitucionalismo que se queria liberal. Continuaria a ser assim com os herdeiros desse legitimismo monárquico, no franquismo, no pimentismo, no sidonismo, no salazarismo. Mas não será que esses herdeiros desapareceram nos quase 50 anos de vigência da Constituição de 1976? Admitamos que boa parte se foi circunscrevendo, com o cair dos anos, ficando sempre a nostalgia do passado político, económico e social, interno ou passado imperial. É, todavia, uma ilusão pensar-se que não podem surgir novos tropismos antiliberais ou antidemocráticos, que uns chamarão democráticos e liberais, ou mesmo autoritários, e, por isso, não liberais. É olhar para tanto do que se passa no concerto das nações. As crises internas, externas, com projeção interna, as obsolescências, as fragilidades, as incompetências, as injustiças, as pobrezas, as desigualdades, as velhas, renovadas ou acalentadas, e as novas, alimentam saudosismos, mas, sobretudo, alimentam apelos de caminhos os mais diversos, em que liberdade e democracia podem vir a valer menos do que temor, securitarismo, autoritarismo. A liberdade tal como a democracia, ou é construída todos os dias, ou é enfraquecida todos os dias. E não é suficiente contra isso bramar com palavras, com proibições, com diabolizações, com exclusões. Palavras são importantes, mas se só palavras leva-as o vento. Ou a realidade do dia-a-dia dos cidadãos, das pessoas, é feita de passos de progresso e de justiça, mesmo se com altos e baixos, em especial em tempos de pandemias, de guerras ou de crises económicas, passos de efetiva justiça e igualdade, ou liberdade e democracia não avançam, recuam. Ou os poderes públicos, mais os principais protagonistas políticos, económicos e sociais, dão um constante exemplo de vida, de humildade,
de proximidade, de responsabilidade, de solidariedade, ou liberdade e democracia não avançam, recuam. Excelências, esta é a grande lição dos 200 anos de constitucionalismo em Portugal. Mais do que celebrar por celebrar o que se viveu há 2 séculos, o que efetivamente cumpre é não repetir os erros, as omissões, os atrasos, os retrocessos do passado e reter neles aquilo que foi portador de esperança e de futuro. Queremos mais e melhor liberdade e democracia, então que todos nós, a começar em todos nós eleitos do povo, sem exceção, tentemos fazer de cada dia um dia de avanço, um dia de inspiração pessoal e nacional, para que o povo, o nosso eleitor, nunca caia na tentação de preferir a ditadura à democracia, o autoritarismo à liberdade, os messianismos ou os sebastianismos à livre e soberana vontade popular. Queremos comemorar 200 anos da Constituição de 1822 e do constitucionalismo em Portugal, então que nós todos juntemos a esta sessão solene, dia após dia, gestos, decisões, momentos não solenes, mas tão mais importantes do que os momentos solenes, genuínos, corajosos, arrojados de liberdade e de democracia, toda ela, a política, a económica, a social, a cultural, a ambiental. Sempre a pensar em todos, mas todos os portugueses, ou seja, a pensar em Portugal.